Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz seja conosco e com o coração cheio de alegria pelo retorno a esta casa e gratidão pelo convite que iniciamos a nossa conversa na noite de hoje, pedindo aos espíritos que aqui comparecem que possam suprir as nossas grandes deficiências para que o trabalho ocorra como eles têm planejado. O tema que foi pedido que nós conversássemos com vocês hoje é fatalidade. Nós encontramos agrupadas por Kardec em O Livro dos Espíritos, nas questões de 851 a 867, um conjunto de ensinamentos sob o título justamente de fatalidade. Essas questões estão na terceira parte de O Livro dos Espíritos, na parte que trata das leis morais, mais especificamente do capítulo 10, que fala da lei de liberdade. E é interessante a gente já começar a pensar por que Kardec coloca, este assunto, fatalidade, justamente no capítulo que fala da lei de liberdade. E mais interessante ainda, antecedendo esse assunto, ou seja, antes de falar da fatalidade, ele traz um outro grupo de questões que fala do livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher, de agir segundo o nosso entendimento, a nossa capacidade de fazer escolhas aqui na Terra. Vai ser importante a gente conjugar esses dois aspectos, o livre-arbítrio e a fatalidade. Para a gente falar sobre fatalidade, a gente precisa se perguntar primeiro o que é fatalidade. E buscando lá o auxílio dos dicionários, nós encontramos duas definições de fatalidade. Uma dizendo, fatalidade é a qualidade do que é fatal. Até aí não ajudou muito, Então a gente vai ter que ver o que é fatal. Fatal é aquilo que é prescrito pelo destino, irrevogável. E destino é o encadeamento de fatos supostamente inalteráveis. Então, uma primeira definição de fatalidade é aquilo que a gente conhece comumente como destino, algo que é irrevogável, algo que acontece necessariamente. E o segundo sentido de fatalidade é acontecimento funesto, imprevisível, inevitável, também marcado pelo destino, desgraça. Então são dois pontos por onde a gente poderia caminhar para conversar a respeito de fatalidade, Um, a questão do destino, fatos supostamente determinados. E outro, a questão das desgraças, das calamidades que a gente não pode evitar. Nós vamos tentar, aqui na noite de hoje, comentar um pouquinho sobre esses dois aspectos, esses dois sentidos da palavra fatalidade, que de uma maneira ou de outra tem trazido uma certa curiosidade para a gente, à luz da doutrina espírita, como é que a gente entende esses conceitos. O primeiro deles, então, é o destino. Existe destino? A nossa fé, a nossa crença, ou a certeza que nós temos nesses ensinamentos trazidos pelos Espíritos, nos aponta para a existência desses fatos supostamente pré-determinados, aos quais nós não podemos fugir? Para a gente responder se existe ou não destino, a gente não pode se afastar daquela ideia que o próprio Kardec trouxe antes de falar de fatalidade, que é a ideia do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, esse mecanismo que a justiça divina concedeu a cada um de nós para que nós evoluíssemos como espíritos, para que nós crescêssemos e ascendêssemos na escala espírita, nos tornássemos felizes, que é a chance, é a oportunidade de nós optarmos por um caminho ou por outro, choca-se frontalmente com a ideia de fatos já traçados para a nossa existência. Ou nós podemos escolher esse caminho ou aquele, ou já foi determinado em algum lugar que nós obrigatoriamente escolheremos essa trajetória em vez daquela. Então,
Logo de início, a gente já vê um choque, né, entre a ideia de que o nosso futuro poderia estar traçado de alguma forma, como às vezes nós acreditamos, ou alguns acreditam, e um dos pilares da nossa crença, que é a chance de nós escolhermos esse ou aquele caminho. Um outro aspecto interessante que a gente precisa destacar e que muitas vezes é associado a essa ideia de destino é o conceito que nós temos de justiça divina. Nós temos a certeza, né, de que estamos submetidos a uma lei que é de amor, mas que é também de justiça. E essa lei nos faz progredir através de uma outra lei, que é a chamada lei de causa e efeito. Nós sabemos que só passamos por situações, só enfrentamos situações aqui na Terra que são ou fruto das nossas próprias construções do passado ou que são instrumentos para que nós avancemos em determinados aspectos das nossas vidas, ou às vezes as duas coisas conjugadas. A justiça divina e a lei de causa e efeito só faz sentido para nós quando nós compreendemos e aceitamos o princípio da reencarnação. É através da reencarnação que nós sentimos e recebemos os efeitos dessa lei justa, né? Nós provocamos, nós causamos alguma coisa e recebemos esse efeito. Então, na verdade, aquilo que nós comumente escutamos como destino, como algo que ou foi traçado para nós, ou que está escrito de alguma forma para que nós tenhamos que enfrentar aqui na Terra, em muitos casos, nada mais é do que a consequência dessa lei de causa e efeito. Nada mais é do que o resultado das nossas atitudes do pretérito se fazendo presente. Nós encontramos no livro Depois da Morte, de Leon Denis, uma passagem bem interessante a esse respeito. Ele diz assim: o homem é o seu próprio justiceiro, pois, segundo o uso e abuso que faz da sua liberdade, torna-se feliz ou infeliz. Então, as dificuldades que nós enfrentamos aqui na Terra não são fruto do nosso destino. Não passamos por situações porque Deus assim quis ou porque estava escrito em algum lugar. Não. As situações que nós enfrentamos aqui, boa parte delas são fruto do nosso uso e, às vezes, do abuso que fizemos do nosso livre-arbítrio. Ele prossegue: o resultado de seus atos se faz, às vezes, esperar. Vemos neste mundo culpados amordaçar sua consciência, rir-se das leis, viver e morrer honrados. Por outro lado, homens honestos perseguidos pela adversidade e a calúnia. Daí a necessidade das vidas futuras, no decorrer das quais o princípio de justiça encontra sua aplicação. E o estado moral do ser, o seu equilíbrio. Sem esse complemento necessário, a existência atual não teria sentido e quase todos os nossos atos estariam despojados de sanção. Então, Leon Denis coloca para a gente, né, a ideia da lei de causa e efeito como algo essencial à justiça divina. E mais que isso, nos lembra que tudo aquilo que nós enfrentamos aqui, na verdade, é uma construção nossa. E nós veremos que essa construção pode se dar, como falamos anteriormente, por atos nossos do pretérito ou por escolhas nossas que nos farão crescer mais adiante. Ainda falando a respeito do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito, a gente pode chegar a uma outra conclusão interessante, que às vezes a gente acha que ter o livre-arbítrio é poder fazer tudo, quando na verdade não é bem assim. E pela própria ação da lei de causa e efeito, muitas vezes nós limitamos o nosso livre-arbítrio. O que eu estou querendo dizer com isso?
com as nossas escolhas aqui na Terra, com as opções que fazemos por este ou por aquele caminho, opções que levam necessariamente a um resultado, a uma colheita, este resultado nos irá colocar frente a frente com outras escolhas a serem feitas. E muitas vezes essas escolhas não são tão amplas, não são tão abertas quanto aquela primeira. Às vezes nós enveredamos por caminhos que acabam limitando a própria utilização do nosso livre-arbítrio. Muitas vezes isso se faz presente numa enfermidade, numa situação de maior dificuldade aqui na Terra, em que temos poucas opções, mas ainda ali, ainda naquela situação em que aparentemente nós não estamos exercitando o poder de escolha, nós conseguimos enxergar sim a existência do livre-arbítrio, não naquele fato presente especificamente, mas na origem, né, na causa daquela consequência que está ali se apresentando a nós. Um outro ponto interessante que a gente precisa sempre ter em mente é a junção, né, que existe entre o livre-arbítrio e a escolha das nossas provas. Não são todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui na Terra que são consequências de equívocos nossos do passado. Muitas dessas dificuldades são, sim, o resultado das nossas escolhas incorretas, né? Por isso a Terra é um mundo de expiações, né? Um mundo onde nós viemos expiar, resgatar essas escolhas equivocadas do passado. Mas outras tantas dificuldades que nós enfrentamos aqui na Terra não são expiações, não são fruto do nosso equívoco pretérito, são escolhas que nós fazemos, escolhas que visam o nosso progresso espiritual. Quando no mundo espiritual, muitas vezes nós refletimos nos pontos em que nós precisamos nos transformar, melhorar como espíritos. E aí escolhemos vivenciar situações aqui na Terra que nos coloquem à prova. Por isso a Terra é também chamada um mundo de provas e expiações. Então, às vezes essas situações nos visitam também de forma rigorosa, aparentemente até limitando o nosso livre-arbítrio naquela situação específica. Mas sabemos que ele foi exercitado de alguma forma antes da nossa encarnação, escolhendo aquela situação pela qual passaremos. Um outro ponto interessante é que, ainda que nós escolhamos determinadas provas rudes, difíceis, né, que nos farão crescer, ou que venhamos a colher um resultado complicado das nossas escolhas do passado, que não foram as melhores, né? Nós sabemos que para estarmos encarnados aqui na Terra, num mundo de expiações e de provas, é porque não escolhemos muito bem nas outras encarnações. E às vezes essas dificuldades são bem intensas, bem dolorosas. E a gente podia pensar, bom, então, já que elas estão determinadas pela lei de causa e efeito, a gente pode dizer que se trata de uma fatalidade, algo ali irrevogável, intransponível, no ponto de não intransponível que a gente não possa vencer, mas que a gente tem que passar por ela. Intransponível não é o melhor adjetivo, né? Inevitável, melhor dizendo. Mas mesmo essas situações aparentemente inevitáveis, de um grau de dificuldade, ou que a gente planejou, ou que a lei divina entende, né, por necessária pelo nosso equívoco, mesmo nessas situações, nós encontramos um efeito interessante, modificador dessas provas, de acordo com o uso do nosso próprio livre-arbítrio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo naquilo que nós planejamos, ou naquilo que nós obrigatoriamente teremos que colher como resultado das nossas escolhas do passado, mesmo isso não é 100% traçado para nós. Mesmo nessas situações, nós, pelo nosso livre-arbítrio, podemos transformar a prova a ser enfrentada. No livro Ação e Reação, André Luiz traz para a gente um ensinamento
nesse sentido. Ele diz assim: quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro. Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenizem os rigores da provação necessária. Então, de acordo com a maneira como nós encaramos as dificuldades que a vida nos apresenta, nós vamos transformando aquelas consequências do passado que nós forçosamente deveríamos enfrentar. Porque, ao mesmo tempo que estamos aqui na Terra colhendo o resultado do passado, nós estamos também semeando o futuro e semeando o próprio presente. Então, quando nós deixamos de caminhar afastados da lei de Deus, da lei de amor, e nos aproximamos dessa mudança interior, nós mudamos também, em boa parte, aquilo que nós recebemos, ou a forma como nós recebemos essas situações mais difíceis, mais complicadas no passado. Algumas questões, são de fato determinadas, alguns marcos importantes da nossa existência são de fato determinados por nós, ou podem ser determinados por nós, enquanto estamos preparando a nossa encarnação. Mas não acreditemos que todos os fatos da nossa existência aqui na Terra foram planejados no mundo espiritual. Não. Às vezes a gente pensa que como eu tenho a condição de planejar a encarnação, ou os meus mentores têm essa capacidade, então já está ali definido todas as provas que eu vou enfrentar, ou com quem que eu vou ficar, ou onde é que eu vou trabalhar. Não. Só os grandes marcos da nossa encarnação, os momentos realmente significativos da nossa existência, são ali fixados. Mas mesmo nesses, nós podemos promover alguma alteração. Às vezes a gente pensa muito na questão da fatalidade, como quando a gente olha para as doenças do corpo físico. Muitas delas, de fato, podem representar esse sentido de fatalidade, mas, de novo, como tendo sido uma escolha do espírito ou como tendo sido o resultado dos seus atos. Mas será que a gente pode dizer que toda doença, ou toda doença grave, representa de verdade uma fatalidade, uma escolha do indivíduo, ou um equívoco dele, por assim dizer? Aqui vai uma opinião estritamente pessoal, então é só para a gente refletir mesmo, não é? Eu faço questão de deixar claro que não encontrei isso em nenhuma obra da codificação, é uma opinião minha, pelo que eu procurei entender, ou procuro entender da doutrina. Eu particularmente acho que a gente não pode partir desse princípio que toda enfermidade é resultado de um efeito do passado, obrigatoriamente. É uma expiação. Ou, por exemplo, a doença que mais assusta a gente, o câncer. A gente escuta muito na casa espírita a ideia de que o câncer é uma mácula do perispírito, que por um equívoco qualquer do espírito no passado, aquilo se reflete no seu corpo espiritual, e quando ele encarna de novo, aquilo ali vai refletir de alguma forma no corpo, proporcionando uma forma de resgate. Mas será que é 100% assim? Nós acreditamos que não. Boa parte das vezes, de fato, isso ocorre. Mas a gente não pode dizer que é sempre, primeiro porque não nos cabe julgar o que o outro está passando. Embora a gente tenha essa mania, a gente quer definir, a gente quer colocar em compartimentos fechados a lei de Deus. E segundo, que nós estamos encarnados em um mundo material
usando um corpo material que é falível. Nos parece que muitas vezes o corpo que nós usamos apresenta, sim, defeitos pela própria natureza material desse corpo. E quando esse defeito se apresenta como uma enfermidade, como uma doença, um câncer, por exemplo, é claro que ele vai ter uma utilidade para aquele espírito. É claro que pode ter sido até escolhido por aquele espírito no passado, mas não obrigatoriamente é um reflexo de um equívoco que esse espírito tenha cometido. E o melhor exemplo que eu consegui encontrar desse meu raciocínio, que volto a dizer a vocês, é pessoal, é a incidência dessa mesma enfermidade nos animais. Os cães também têm câncer. Não têm livre-arbítrio. Por que então eles teriam essa doença que supostamente seria sempre o efeito de uma escolha equivocada do indivíduo? Então, tem aquela doença porque é um defeito da máquina orgânica. Quando isso acontece com a gente, acreditamos nós, pode também ser por defeito do nosso organismo físico. Agora, sempre com um objetivo para nós. É sempre toda doença que nós enfrentamos, toda fatalidade, entre aspas, que nos visita, embora nós não possamos taxar, né, como o efeito do passado, a gente pode sim taxar como algo que deve ser produtivo para nós. Algo do qual nós podemos tirar algum ensinamento se passarmos bem por essa situação. Kardec, quando estuda a fatalidade, lá num determinado momento, daquele grupo de questões que nós comentamos com vocês, e é importante, quando a gente for estudar essas questões, que a gente tenha uma ideia sistêmica do que ele vem trazendo, e não analisar uma questão isolada da outra, para que a gente não caia numa falsa interpretação. Num determinado momento, ele diz para a gente que fatal de verdade, a fatalidade, nós só encontramos com relação à nossa morte. Só a morte é fatal. E aí nós podemos ter uma dúvida, né? Ele está dizendo que só a morte é fatal porque todos nós morreremos um dia? Ou ele está dizendo que a morte é fatal porque está determinado na lei divina o dia em que nós morreremos? Seria mais fácil a gente ir pelo primeiro lado, né? É fatal porque todos nós desencarnaremos um dia, e todo mundo compreende. A segunda discussão é um pouco mais espinhosa. E uma leitura ao pé da letra, né, das respostas trazidas por Kardec pode levar a gente a concluir, se a gente pensar um pedaço ou outro isolado, de que o momento da nossa morte também é determinado quando nós encarnamos. Ou seja, a gente supostamente encarnaria já com a determinação, já definido que viveríamos até certo ponto. Aqui a gente precisa organizar o raciocínio da seguinte forma: ou existe a fatalidade nesse sentido, e aí ela tem que se aplicar a todos os casos, ou não existe. Se a gente encontrar uma exceção a essa regra, é porque ela não é fatal, é porque ela não vale para tudo, é porque ela não é irrevogável. Ora, se todos nós encarnássemos já com o marco ali pré-determinado para voltarmos ao mundo espiritual, como é que nós explicaríamos, e o próprio Kardec traz esse exemplo, como é que nós explicaríamos os casos de suicídio? Ninguém encarna com o objetivo de tirar a própria existência. É inclusive uma das faltas graves que nós podemos cometer. Ora, se o indivíduo pode pôr fim à sua própria existência antes do tempo, é porque aquele tempo não é fatal. Se fosse, ele não teria a capacidade de extinguir a própria existência. Nos parece que Kardec, com essas respostas dos espíritos, quer dizer para nós que a morte é fatal. Não só ele quer dizer que todos nós morreremos, o que é óbvio, como que, chegado o momento da morte, nós não podemos nos furtar a ele.
E não que obrigatoriamente esse instante já estivesse traçado para nós lá quando nós planejamos a nossa encarnação. Tirando esse ponto, tirando o momento do nosso desencarne, tirando a hora de nós retornarmos, todo o resto que nós vivenciamos aqui na Terra é fruto, de uma maneira ou de outra, das nossas escolhas. É fruto do exercício do nosso livre-arbítrio. Escolhas e livre-arbítrio. Tem um palestrante, que eu acho que é o que eu mais gosto, é o que eu mais gosto, que comenta, né, de forma mais interessante esse ponto das escolhas. Ele chama Márlio Lanha, falava muito lá na União Espírita Suburbana. E ele diz, numa das suas palestras, que escolhas através da utilização do nosso livre-arbítrio são sempre pautadas pelos nossos valores. Para que nós optemos por um caminho ou por outro, nós sempre colocamos como filtro aquilo que nós temos como valores íntimos. É isso que vai definir a forma como nós escolhemos aqui ou ali. É isso que vai determinar a utilização do nosso livre-arbítrio. E, por consequência, é isso que irá determinar o que nós colheremos no futuro, que às vezes a gente chama de fatalidade. Ele cita um exemplo interessante, que é o do buffet, né, de um restaurante Aquilo. Ele diz que lá a gente encontra desde as comidas mais saudáveis, quase sempre as menos saborosas, né, até aquelas outras mais gordurosas, mais complicadas e que normalmente são as melhores para o paladar. Quando nós entramos nesses restaurantes, a gente tem a opção, né? Tá com o prato vazio e pega a comida que quiser. O que vai definir qual alimento nós escolhemos? Ali, um valor que nós elencamos como importante. Ou nós vamos comer para atender às necessidades do corpo físico, e aí nós vamos escolher os alimentos mais saudáveis, ou vamos comer para atender a nossa gula ou o prazer de comer. E aí vamos pro caminho que vamos chutar o balde, né? Para aquela área longe do verde. Então, toda escolha é pautada pelo valor que nós deixamos transparecer. Na nossa vida de relação, a mesma coisa. Tudo aquilo que nós escolhemos aqui na Terra tem como filtro os valores que já conquistamos. Muitas vezes, as escolhas que nós fazemos com os nossos valores, pelo uso do nosso livre-arbítrio, essas escolhas vão trazer consequências que são, sim, fatais de uma maneira ou de outra, que são o resultado obrigatório dessas escolhas. E aí nós nos socorremos de novo de um exemplo do Márlio. Ele diz que para a gente imaginar uma mulher, né, que esteja numa situação financeira que não é das mais confortáveis, e aí ela é convidada para uma recepção, né, num hotel importante, num hotel de luxo, né? Para comparecer a essa recepção, ela tem que estar vestida a caráter. Ela tem duas opções: ou ela aceita ou não aceita. Se ela não aceita, ela continua a vida dela normalmente. Se ela aceita, ela precisa adquirir essa vestimenta de acordo com o ambiente. Ela então vai a um shopping center e encontra lá o vestido, né, ideal para a sua festa. E vai, como não tem o dinheiro para pagar à vista, passa, né, a solução dos nossos problemas, o cartão de crédito, né? E aí divide em 24 prestações. Tem gente se reconhecendo aí na divisão das prestações, né? Aí vai à festa, desfruta do que ela queria, do que era importante para ela, retorna para casa. Tem uma coisa que é fatal: vai chegar a fatura do cartão de crédito.
Não tem como ela escapar disso. Mas é fatal porque ela encarnou com aquilo determinado? Não. Ou é fatal porque Deus quis assim? Não. É fatal porque ela usou o livre-arbítrio dela numa situação que a conduziria necessariamente àquele resultado. E se depois ela for convidada de novo para um outro evento, de novo ela tem a oportunidade de pensar, opa, não, o cartão já está estourado, eu não vou dessa vez, ou não, já que o cartão aceita passar de novo, vamos lá, aumentar a prestação. E de novo vem a consequência. Esse tipo de fatalidade, né, se a gente entender como resultado dos nossos atos, a gente pode aceitar como de fato existente. E é mais ou menos isso que o Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, que é um livro que trata especificamente dessa parte terceira de O Livro dos Espíritos, é mais ou menos isso que ele fala pra gente quando trata da fatalidade. Ele fala assim: os acontecimentos que nos ferem e magoam no corpo ou na alma, sem causa imediata nem remota nesta vida, longe de constituírem azares da fatalidade ou caprichos de um destino cego, são efeitos da lei de retorno, pela qual cada um recebe de volta aquilo que tem dado. Em anteriores existências, tivemos a faculdade de escolher entre o amor e o ódio, entre a virtude e o vício, entre a justiça e a iniquidade. Agora, porém, temos que sofrer inexoravelmente o resultado de nossas decisões, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A compra é livre, a fatura é obrigatória. E ele diz, quando não é assim, quando não é resultado dos nossos desvios ou das nossas escolhas não muito felizes do passado, essas situações de dificuldade têm uma outra causa. Ele diz, quando assim não seja, as dificuldades e os sofrimentos por que passamos fazem parte, aí não mais da expiação, mas das provas por nós mesmos escolhidas, antes de reencarnarmos com o objetivo de desenvolver esta ou aquela boa qualidade de que ainda nos ressentimos. Então, a gente vê como, sintetizando, né, o que a gente comentou até agora, que as dificuldades, as dores, os sofrimentos que nós passamos, encaramos, enfrentamos aqui na Terra, são ou consequência das nossas vidas anteriores e das escolhas que fizemos no passado, como a colheita da semeadura pretérita, ou como escolhas nossas para que cresçamos de alguma forma espiritualmente, como mecanismos de avançarmos mais rapidamente. Às vezes a gente acha que determinadas escolhas nossas são também fatais, né? São arrastamentos que nós temos, não são coisas que nós não podemos controlar. Às vezes a gente fala, não, fiz isso porque a carne é fraca. É uma desculpa bem utilizada, né, por nós, né? A gente coloca no corpo físico, nas necessidades do corpo físico, a justificativa para as nossas escolhas. E aí nós não podemos nos esquecer das lições dos próprios espíritos. Lá no livro Céu e Inferno tem um itemzinho chamado A Carne é Fraca. E os espíritos nos lembram que a carne só é fraca porque o espírito é fraco, né? É o espírito ali encarnado que cede, né, aos ditames do corpo físico, né, que ainda não se controlou, que ainda não se disciplinou, que ainda não colocou como principal foco da sua existência a construção de valores morais e que por isso prefere a satisfação dos prazeres quaisquer que sejam de ordem material. Não estamos aqui em absoluto condenando as opções, até porque todos nós nos equivocamos nesse ou naquele ponto. Estamos encarnados no mundo da matéria e sabemos das dificuldades, mas a ideia é que não acreditemos que existem arrastamentos irresistíveis por conta do corpo físico. Não.
As opções que fazemos aqui na Terra são fruto das nossas escolhas como espíritos. E é ali que reside, né, o valor que escolhe esse ou aquele caminho. Dito isso, a gente já pode passar então para o segundo ponto, né, a segunda definição de fatalidade, que é algo também que às vezes nos aguça a curiosidade. Qual a razão, né, desses acontecimentos funestos, dessas desgraças? Uma coisa que nos chama muita atenção, né, a questão das mortes coletivas. O que existe de pré-determinado nisso tudo? E aí, já antecipando a nossa conversa, para não causar muita expectativa, já adiantamos que o nosso... Nesse assunto, nós vamos muito mais lançar opiniões e dúvidas e conceitos do que chegar com uma resposta pronta, né? Até porque temos, de fato, algumas dúvidas e alguns questionamentos, né, que ainda não foram respondidos, né? A gente quer muita coisa definidinha e a gente ainda não tem isso. Primeiro, com relação a essas chamadas mortes coletivas, esses grandes desastres, né? Às vezes ou tsunamis, né? ou quedas de avião, ou naufrágios, né? Às vezes a gente fica se perguntando, né, por que aqueles espíritos que estavam ali passando por aquela situação vivenciaram aquilo? Havia algum planejamento nisso tudo? É inegável, né, que nós estamos aqui na Terra num momento de turbulência, né, num momento de dificuldade, no momento em que essas situações mais dramáticas e mais traumáticas nos visitarão, né, com uma frequência, e nos tem visitado, né, com uma frequência maior do que aquela que nós gostaríamos, né? E a primeira análise que nós precisamos fazer é justamente dessa necessidade e desse momento, né? Por que nós passamos por isso? Porque da mesma forma que nós individualmente construímos, traçamos, né, pela lei de causa e efeito, circunstâncias que recebemos ou receberemos no futuro e temos recebido hoje, nós, como grupo social, como povo, também construímos uma série de dificuldades que obrigatoriamente teremos que resgatar. De novo, Leon Denis, em Depois da Morte, fala assim pra gente: a história da Terra não é mais que uma urdidura de assassínios e iniquidades. Ora, todos esses séculos ensanguentados, todas essas existências de desordem, reúnem-se no presente como afluentes do leito de um rio. Os espíritos que compõem a sociedade atual são os homens de outrora, que retornam para sofrer as consequências de suas vidas anteriores com as responsabilidades que arrastam. Formada de tais elementos, como a humanidade poderia viver feliz? Então nós, como grupo social, também enfrentaremos essas situações que nós construímos no passado, em conjunto. E às vezes esse resgate se dá também em conjunto. Ouvindo uma entrevista do Divaldo Pereira Franco, falando a respeito do que acontece, né, no mundo espiritual com relação a esses sinistros, esses desastres, e perguntado a ele, né, saber se isso seria provocado pelo plano espiritual de alguma forma, né, causado para que aqueles espíritos que ali se encontravam reunidos passassem por aquela situação. Ele diz pra gente que os espíritos amigos não programam o evento trágico, né? Mas eles têm desse evento como que uma presciência. Eles sabem, né, que num determinado momento algo irá acontecer. Isso é diferente de destino, né? É diferente que algo que está traçado irrevogavelmente, né? Tem coisas que aqui na nossa existência
nós, por uma questão de experiência, podemos dizer com um grau de certeza que irão acontecer ou não em determinado tempo. Os espíritos no mundo espiritual têm essa visão ainda mais alargada. E eles podem, então, perceber que determinados eventos vão ocorrer. E aí o Divaldo traz para a gente uma ideia interessante que não responde plenamente, né, ao nosso questionamento de por que determinados espíritos se reúnem naquele grupo, mas que nos dá a dica dessa resposta. Ele fala assim: então, uma lei de afinidade atrai os indivíduos àquele encontro para o retorno à pátria espiritual. Ou seja, alguma coisa que determinados indivíduos precisam resgatar em conjunto, em boa parte das vezes porque se equivocaram em conjunto, alguma força que nós não sabemos bem definir qual, atrai esses indivíduos para um evento que está prestes a ocorrer, para que ali eles possam, de uma forma ou de outra, resgatar parte ou totalmente o seu equívoco do passado. E o Rodolfo Caligares, no livro Página de Espiritismo Cristão, vai exatamente nesse caminho, falando para a gente assim: muitas vezes os que contraíram solidariamente pesados débitos com a lei do karma, embora reencarnados em vários e distantes rincões, são reunidos por uma atração misteriosa a dado ponto para serem feridos em comum. Haja vista esses naufrágios, sinistros, catástrofes que tanto emocionam as almas piedosas do mundo inteiro. Aí vocês poderiam se perguntar: mas como é que essa atração em comum se dá? E eu respondo a vocês: não sei. Nós não vamos responder a essa questão, né? Pode ser que se dê por influenciação de alguma forma do plano espiritual? Em tese, pode. Pode ser que seja um arrastamento que o próprio indivíduo traz dentro dele, né, que o conduza àquela situação, como diz o Divaldo? Pode. Né? Pode ser muita coisa, mas acho que esses dois posicionamentos já elucidam bastante a nossa caminhada, né? Boa parte desses companheiros ali se encontram porque de uma maneira ou de outra precisam enfrentar aquele resgate naquela situação, e para ali são atraídos. O irmão X, eu acho que em Cartas e Crônicas, não tenho certeza, não anotei aqui, tem uma mensagem que ele fala, por exemplo, comenta a respeito daqueles companheiros que na década de 60 morreram no incêndio do circo em Niterói, né? E aí ele comenta até que vários deles estavam naquela situação porque por equívocos deles mesmos lá com os cristãos primitivos, né, no circo romano, né, naquela situação de incendiar para diversão, e que ali encontravam muitos certamente já redimidos daquela falta, mas que ainda encontravam dentro de si a necessidade de passar por aquela prova para de fato se liberarem. O outro lado também é verdadeiro, né? E encuca muita gente, né? Por que muitas vezes o indivíduo tinha tudo para estar naquele local e não está, né? Boa parte das vezes porque não precisava passar por aquilo. De novo, é importante a gente ter em mente, né, o afastar da nossa mente a ideia do 100%. Né? 100% dos que caíram naquele avião eram pessoas que jogavam o outro de aviões, ou eram pessoas que fizeram... Não, às vezes não, né? Às vezes é uma prova que o espírito escolheu passar por aquilo sem relação nenhuma, né? Às vezes, boa parte das vezes, é um comprometimento sim do indivíduo, mas a gente afastar a ideia do 100% para evitar o julgamento. Mas muitas vezes a gente vê essa situação. Como é que a espiritualidade superior intercede de verdade, ou o próprio espírito pressentindo, sem perceber, né, o evento, como os companheiros espirituais, como nos diz Divaldo, pressente, às vezes o próprio indivíduo pressente de alguma forma aquele evento, e que era para tomar um determinado rumo, toma outro. Era para embarcar nesse avião, embarca em outro. Era para fazer determinado ato, faz outro e escapa
da situação trágica. E o lado oposto é aquela situação de chegado o momento da morte, né, determinado. E aí voltamos a dizer, não é aquele instante traçado lá quando encarnamos. Até porque os Espíritos nos falam, né, das famosas moratórias que às vezes a gente recebe aqui na Terra, né? Se nós nos comportamos bem, temos a oportunidade de estender o período que estamos aqui para continuarmos trabalhando no bem. Mas chega um momento em que nós não podemos nos esquivar desse retorno, né? E aí, ilustrando, né, essa passagem, né, de como às vezes a morte é algo... às vezes não, sempre é algo que nós não podemos escapar. Chegado o momento definido, é quase que uma anedota, né, que é contada no meio espírita, né, que aquela história que a morte resolve vir buscar o indivíduo, é chegado o tempo dele retornar, e aí é traçado o perfil dele. Não? Você vai encontrar um indivíduo barbudo, bem cabeludo, que andou assim, né, a sua vida adulta inteira na cidade e tal. O indivíduo tem uma intuição, né, de que está chegando a hora, né, de que a morte vem procurar, e aí resolve se disfarçar de alguma forma. E aí tira a barba, raspa a cabeça e fica sentadinho no bar, como se nada tivesse acontecido. A morte passa, olha, não acha o cabeludo de jeito nenhum. Né? E para, pensativa, de frente para o bar e diz, bom, não posso voltar com as mãos vazias. Não encontrei o cabeludo, vou levar aquele careca ali mesmo. Então, é isso, né? Chegado o momento, a gente vai retornar pro mundo espiritual, né? Pro plano espiritual. Mas às vezes a gente recebe avisos para que nós corrijamos a nossa trajetória, né? Apontando até para, olha, se você continuar por esse caminho, a chance de você voltar de forma antecipada, né, para prestação de contas é grande, e nós não damos atenção a esses avisos e culpamos o destino, né, botamos na conta da fatalidade. Há pouco tempo, né, não tem a ver com aviso, alerta de espírito protetor, não, tem a ver com a questão material mesmo, que não deixa de ser muitas vezes um aviso para nós. Escutamos há menos de 10 dias uma notícia de um companheiro, alguém encarnado, né, um homem que à noite, né, dirigia embriagado. Ele foi parado numa blitz, dessas blitz da lei seca, não tinha carteira. Aí ele chama o amigo, liga para o carro, ia ser rebocado. Ele chama um amigo para o amigo dirigir o carro de volta até a casa dele. Retorna, vai para casa. O que a gente deveria entender? Bom, já passei por uma situação desagradável, é melhor ficar em casa quietinho. Não. Depois que o amigo deixa em casa, ele pega o carro de novo, vai para outra festa, ou sei lá o quê, e voltando, bate e desencarna. Ou seja, né, a gente não pode dizer que estava previsto para ele desencarnar, né, naquele acidente. Né? Foi efeito do livre-arbítrio dele, né, que até se recusou a aceitar, né, o convite à reflexão, que às vezes é por uma orientação espiritual e às vezes é por uma questão da nossa vida mesmo, uma punição, uma advertência, que nós não damos razão, que nós não damos ouvido. Um outro ponto interessante que nós precisamos destacar nessas grandes tragédias, nesses grandes eventos, né, coletivos, que o André Luiz também conversa com a gente no livro Ação e Reação, é que, embora ali nós presenciemos um desencarne coletivo, e embora todos recebam, né, o auxílio da espiritualidade superior, cada espírito recebe de forma individualizada, de acordo com o seu merecimento e de acordo com a lei de causa e efeito, esse socorro do alto. Cada um vivencia aquela experiência de uma forma. Alguns sofrendo realmente as dificuldades do momento. Outros já como se fosse o último pontinho do resgate que precisariam passar. Então,
embora um evento seja único, né, como em tudo, a lei de causa e efeito, a lei do retorno, se faz presente. Cada um resgata aquilo que deve. Cada um passa por aquele momento, que às vezes é muito traumático aos olhos dos homens, de uma forma diferente. Às vezes a gente, na nossa mania de julgar, né, às vezes a gente acredita, não, toda morte violenta é uma morte sofrida para o espírito. Não necessariamente. É claro que toda morte violenta exigirá dos amigos espirituais um esforço ali para socorrer o indivíduo, mas o que causará de forma preponderante um desencarne mais ou menos doloroso, mais ou menos complicado para o espírito, não é a forma como ele desencarna, é a forma como ele viveu aqui na Terra. Ou vocês acreditam que um homem extremamente virtuoso, que desencarne atropelado ou num acidente qualquer de trânsito, vá ter mais sofrimento no desencarne do que um que tenha sido perverso a vida toda e que morre aos 102 anos ali de falência múltipla dos órgãos, ali sereno na cama? É claro que não. É claro que é aquilo que nós somos e que vivemos que irá definir o sofrimento ou não no momento do desencarne. E com esses desastres, essas grandes fatalidades, como se costuma dizer, é a mesma coisa. E para encerrar, um outro e último trechinho de Leon Denis em Depois da Morte, em que ele nos fala do auxílio que nós sempre recebemos. Diante de todos os resultados das nossas escolhas não muito felizes do passado, daquilo que nós poderíamos ou não chamar de fatalidade, a consequência dos nossos enganos e desenganos da vida, nós nunca podemos nos esquecer de que somos constantemente auxiliados pelo alto. Temos uma multidão de companheiros que desejam o nosso bem e nos dão o suporte para enfrentarmos e passarmos com sucesso por esses desafios. E ele diz assim: pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa os seus destinos, prepara suas alegrias e suas dores, mas nunca, no decorrer de sua marcha, na prova amarga como no meio ardente da luta da paixão, nunca os socorros do alto lhe foram recusados. Por mais que se abandone a si mesma, por mais indigna que pareça, desde que desperte sua vontade de caminhar pelo caminho reto, a via sacra, a providência, a ajuda e sustenta. Nós possamos, então, recolher esse sustento e esse auxílio, e enfrentando os desafios que nós mesmos, em boa parte das vezes, construímos, nós possamos transpô-los com sucesso, não nos esquecendo de que se hoje colhemos esses frutos amargos, estamos aqui não só para essa colheita, mas para uma nova sementeira, para um novo plantio de coisas melhores. E isso nós fazemos pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, mudando os nossos valores. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Muito obrigado pela atenção.